Antes de existir qualquer estrela no céu, antes de haver planetas, mares ou montanhas, havia apenas silêncio, um silêncio tão profundo que não pode ser comparado ao que conhecemos. Não havia som, nem luz, nem forma, apenas uma vastidão invisível, carregando em si a semente de tudo o que viria a ser. Há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, o universo nasceu em um instante de mistério absoluto. Não foi apenas uma explosão, foi o surgimento do espaço e do tempo, da matéria e da energia, das leis invisíveis que sustentariam o destino de todas as galáxias. Naquele momento primordial, nada do que hoje reconhecemos existia, apenas partículas elementares, dançando em um oceano incandescente, como fagulhas presas em um fogo eterno. O hidrogênio e o hélio. Os elementos mais simples foram os primeiros tijolos dessa construção cósmica, e foi a partir deles que as primeiras estrelas se acenderam. Imagine o universo como uma noite eterna, na qual, de repente, pequenas chamas começaram a brilhar. Essas estrelas pioneiras eram gigantescas, mais massivas do que qualquer uma que conhecemos hoje, e viviam de forma breve e violenta. Em seus corações realizavam a obra da alquimia cósmica, transformavam elementos simples em elementos mais complexos. Foi ali que nasceram o carbono, o oxigênio, o ferro, os blocos fundamentais que, bilhões de anos depois, se transformariam em montanhas, rios, árvores e em nós mesmos. Quando essas estrelas esgotaram seu combustível, não morreram em silêncio. Explodiram em supernovas, espalhando seus elementos pelo espaço como sementes lançadas ao vento. Cada átomo de ferro no sangue que corre em nossas veias já pertenceu ao núcleo de uma estrela. Cada molécula de oxigênio que respiramos é a herança dessa cadeia ancestral. Nós não apenas viemos das estrelas, nós somos estrelas que aprenderam a contemplar sua própria origem. Foi nesse cenário que a Via Láctea, nossa galáxia, começou a se formar. Um imenso redemoinho de gás e poeira, reunido pela gravidade, girando lentamente em torno de um núcleo invisível, onde hoje sabemos existir um buraco negro colossal. Durante bilhões de anos, a galáxia cresceu, absorvendo outras menores, mesclando-se em uma dança caótica de criação e destruição. E em um dos braços espirais dessa imensa estrutura, um pequeno sistema solar começou a surgir há cerca de 5 bilhões de anos. No coração desse sistema nasceu o Sol, uma estrela de brilho estável e calor constante. Cercada por anéis de poeira cósmica, desse material surgiram os planetas, cada um com sua própria história. Entre eles, havia um mundo especial. No início, a Terra era hostil, oceanos de magma, vulcões em erupção, chuvas incessantes de meteoros, mas em meio ao caos, a vida encontrou um caminho. Moléculas simples se organizaram, estruturas replicantes surgiram, e lentamente a química se transformou em biologia. Foi uma transição quase imperceptível, mas carregava em si a promessa de tudo o que viria a existir. Quando olhamos para trás, para essa linha do tempo imensa, percebemos a fragilidade e a preciosidade da nossa existência. Um planeta entre bilhões, orbitando uma estrela comum, em uma galáxia entre trilhões. E ainda assim, aqui estamos, conscientes o bastante para questionar o próprio cosmos. Essa consciência não é um acidente. Ela é a consequência inevitável de bilhões de anos de evolução estelar e biológica. Nós somos a matéria do universo contemplando a si mesma, refletindo sobre sua própria origem e destino. Mas a questão permanece. Por que existimos justamente aqui, neste ponto do tempo e do espaço, taria sido acosso? Ou há algo mais profundo nas leis cósmicas que nos conduziu até este momento? Quando olhamos para o céu noturno, vemos apenas estrelas, mas na verdade vemos histórias. Cada ponto de luz é um registro do passado. A luz que nos alcança hoje viajou milhões,
às vezes bilhões de anos, para tocar nossos olhos. Em cada estrela, em cada faísca distante, existe uma lembrança de um universo mais jovem. Ao contemplar essa vastidão, compreendemos que a nossa vida, tão breve, é parte de um ciclo muito maior. O mesmo carbono que forma nossos ossos um dia será devolvido ao espaço. O mesmo oxigênio que agora respiramos já foi respirado por criaturas que caminharam sobre a Terra milhões de anos atrás. Somos viajantes temporários, mas fazemos parte de uma corrente contínua que atravessa o tempo. E assim, ao encerrarmos esta primeira parte da jornada, resta uma pergunta inevitável. Se viemos das estrelas, se nossa origem está inscrita na própria história do cosmos, qual é o verdadeiro destino da humanidade? Somos apenas uma fagulha passageira em uma noite eterna? Ou há algo maior reservado para nós na vastidão infinita? Se na primeira parte olhamos para o nascimento do universo e dos elementos que moldaram nossa existência, agora voltamos nosso olhar para algo mais próximo, mas igualmente grandioso, a formação da nossa galáxia, a Via Láctea, e o lento despertar do sistema que um dia abrigaria a vida. A história que será contada não é apenas astronômica, é uma narrativa que entrelaça física, tempo e destino, revelando como cada estrela que vemos no céu faz parte de um enredo muito mais amplo, onde a Terra é apenas um pequeno capítulo. A Via Láctea, nossa morada cósmica, não nasceu pronta. Ela emergiu em meio ao caos dos primeiros bilhões de anos do universo, formada por nuvens de gás primordial, aglomerados de estrelas e violentas fusões de pequenas galáxias. Imagine um redemoinho colossal, onde correntes invisíveis de gravidade atraíam matéria de todos os lados, formando espirais que se estendiam por centenas de milhares de anos-luz. Foi nesse palco que incontáveis estrelas nasceram e morreram, espalhando os elementos que um dia fariam parte do nosso mundo. Emisso Centro. Um enigma ainda nos desafia. Um buraco negro supermassivo, com milhões de vezes a massa do Sol, governando silenciosamente o movimento das estrelas que o cercam. Invisível a olho nu, mas perceptível por sua influência, ele mantém a galáxia unida em sua dança eterna. E ao redor dele, estrelas giram como faíscas em um redemoinho, e braços espirais se estendem, carregando consigo mundos e histórias que nunca conheceremos. Foi em um desses braços, chamado Braço de Órion, que a semente do nosso sistema solar começou a se formar. Há cerca de 5 bilhões de anos, uma nuvem de gás e poeira interestelar começou a colapsar sob sua própria gravidade. Alguns cientistas acreditam que o gatilho para esse colapso foi a explosão de uma supernova próxima, cuja onda de choque perturbou a nuvem, comprimindo-a e dando início ao processo. Essa ideia não é apenas poética, mas profundamente simbólica. Talvez nosso Sol e tudo o que existe ao seu redor seja o legado deixado pela morte de uma estrela ancestral. No centro dessa nuvem em colapso, a matéria se concentrou, aumentando a temperatura até que os processos de fusão nuclear se acenderam. Assim nasceu o Sol, nossa estrela, estável e brilhante, destinada a brilhar por bilhões de anos. Ao seu redor, a poeira e o gás restantes começaram a se organizar em um disco achatado. Pequenos grãos se chocavam, grudavam uns nos outros, formando corpos cada vez maiores, em um processo que levou milhões de anos. Desse disco surgiram os planetas, as luas, os asteroides e os cometas. A Terra, em seus primeiros dias, não se parecia em nada com o planeta azul que conhecemos hoje. Era um mundo hostil, com mares de magma e uma atmosfera sufocante de gases tóxicos. Chuva de asteroides e cometas moldava sua superfície, trazendo consigo não apenas destruição, mas também ingredientes fundamentais: água e compostos orgânicos. Essa mistura de caos e criação foi o berço de algo extraordinário. É fascinante pensar que cada planeta do Sistema Solar seguiu um caminho diferente. Júpiter, o gigante gasoso,
tornou-se o protetor silencioso da Terra, desviando ou capturando muitos dos corpos que poderiam ter destruído nosso planeta em seus primeiros bilhões de anos. Marte, mais leve, perdeu sua atmosfera e transformou-se em um deserto congelado, embora ainda carregue vestígios de rios e lagos que um dia correram por sua superfície. Vênus, nosso vizinho em tamanho, sucumbiu a um efeito estufa descontrolado, transformando-se em um inferno de temperaturas escaldantes. E a Terra, contra todas as probabilidades, encontrou o equilíbrio delicado que permitiria a vida florescer. No entanto, o destino da Terra não pode ser separado do destino do Sol. Nossa estrela é estável, mas não eterna. Assim como outras estrelas de sua classe, ela brilhará por cerca de 10 bilhões de anos. Já viveu quase a metade desse tempo. E, em alguns bilhões de anos, sua luminosidade aumentará, a ponto de tornar impossível a vida na superfície terrestre. Mas esse é um futuro distante. O que importa é que, durante o presente, a Terra é um raro oásis em um universo em grande parte inóspito, quando contemplamos o céu noturno. É fácil esquecer que todas essas estrelas são sóis distantes, muitos deles com seus próprios sistemas planetários. Hoje sabemos, graças às observações modernas, que planetas são comuns. A cada estrela, provavelmente correspondem mundos girando em órbita. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Se a Terra é apenas um exemplo entre bilhões, até que ponto nossa história é única? Quantos outros mundos podem ter encontrado as condições para que a vida surgisse? Esse pensamento nos conduz a uma questão ainda mais instigante. Será que a consciência, essa chama frágil que brilha em nós, também é algo que pode se repetir em outros cantos da galáxia? Ou seríamos nós uma exceção improvável, um acidente cósmico que jamais se repetirá? A formação do Sistema Solar não é apenas um capítulo da ciência. É um lembrete de que nossa existência está ligada a uma cadeia de eventos improváveis, alinhados com precisão em uma coreografia cósmica. Uma supernova que explodiu no tempo certo. Uma nuvem que colapsou sob as condições exatas. Planetas que se organizaram em órbitas estáveis. Colisões que trouxeram água. Equilíbrios frágeis que permitiram a vida persistir. Nós, seres humanos, somos herdeiros dessa improbabilidade. E ao reconhecermos isso, percebemos também o quão raro e precioso é o nosso lugar no cosmos. Não somos apenas habitantes de um planeta, somos viajantes em uma nave cósmica, conduzidos pela gravidade em torno de uma estrela, enquanto ela mesma orbita o coração da galáxia. Mas ao final desta parte da jornada, fica uma pergunta que ecoa em nosso íntimo: se somos apenas um fragmento da Via Láctea. Uma pequena nota em sua sinfonia cósmica que outras histórias estão sendo escritas agora em mundos que jamais veremos. A vida que floresceu aqui poderia estar florescendo em outros cantos invisíveis da galáxia? E se sim, estaremos um dia prontos para encontrá-la? Se até aqui seguimos a trajetória cósmica que moldou a galáxia e o sistema solar, agora nosso olhar se volta para um ponto específico. A Terra primitiva recém-nascida de fogo, colisões e instabilidade, transformando-se pouco a pouco em um lugar capaz de abrigar algo inédito no universo conhecido menos a vida. Este é o capítulo onde a matéria deixa de ser apenas poeira, rocha e energia e começa a se organizar em formas cada vez mais complexas, inaugurando uma nova dimensão da existência. Nos primeiros milhões de anos, a superfície da Terra era um inferno escaldante. Mares de magma borbulhavam. A atmosfera era densa de dióxido de carbono, metano e amônia. E chuvas constantes de meteoros castigavam a crosta em formação. Mas foi justamente nesse ambiente hostil que surgiram as condições para o inesperado. À medida que o planeta resfriava, vapor condensava em água líquida, formando os primeiros oceanos. Esses mares primordiais se tornaram vastos laboratórios naturais, onde a química começou a explorar caminhos até então inéditos. A questão da origem da vida
é uma das maiores perguntas da ciência e talvez sempre carregue consigo um véu de mistério. Alguns cientistas acreditam que compostos orgânicos simples surgiram espontaneamente em reações alimentadas por raios, vulcões e radiação ultravioleta. Outros sugerem que moléculas fundamentais vieram do espaço, carregadas por cometas e meteoritos que colidiam constantemente com a Terra jovem. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa. Em algum momento, a química deu um salto e começou a se organizar em estruturas capazes de se replicar. Imagine pequenas moléculas agrupando-se, formando membranas rudimentares que protegiam seu interior do ambiente externo. Dentro dessas fronteiras, cadeias moleculares se copiavam, com erros ocasionais que geravam variações a cada ciclo. Algumas versões se mostravam mais estáveis, mais aptas a persistir. Foi assim, a partir da repetição e da seleção, que a vida começou sua longa marcha evolutiva. Não com um plano, não com um objetivo, mas com a lógica impiedosa da sobrevivência e da adaptação. Esses primeiros organismos eram incrivelmente simples, mas sua existência já representava uma revolução cósmica. Pela primeira vez, a matéria havia encontrado uma forma de se perpetuar, de escapar da mera entropia, de construir ordem em meio ao caos. E assim, por bilhões de anos, a Terra foi habitada apenas por micro-organismos invisíveis, que silenciosamente moldaram o planeta de maneiras profundas. Um dos eventos mais significativos da história da vida foi a chamada Revolução do Oxigênio. No início, a atmosfera terrestre não continha oxigênio livre, mas algumas bactérias desenvolveram a capacidade de realizar fotossíntese, capturando energia da luz solar e liberando oxigênio como subproduto. O que parecia apenas um detalhe bioquímico tornou-se um divisor de águas. O oxigênio começou a se acumular, alterando radicalmente a atmosfera e possibilitando a evolução de formas de vida mais complexas. Esse processo, porém, não foi imediato. Por centenas de milhões de anos, o oxigênio produzido era absorvido por minerais e mares. Apenas depois de saturar esses reservatórios é que a atmosfera começou a mudar. Para os organismos que não toleravam oxigênio, foi uma catástrofe. Mas para outros, abriu-se a possibilidade de novos metabolismos, mais eficientes em gerar energia. Foi o primeiro indício de que a vida embrafradial possuía a capacidade de transformar o próprio planeta em que habitava. Com o tempo, células mais complexas surgiram. Diferentemente das formas simples anteriores, elas possuíam compartimentos internos, como pequenas máquinas interligadas, capazes de desempenhar funções especializadas. Dentro dessas células, organelas trabalhavam como fábricas em miniatura, coordenadas por moléculas de informação que registravam as instruções da vida. Esse avanço permitiu novos graus de complexidade, preparando o caminho para organismos multicelulares. Vale refletir. A vida não apareceu de repente em sua forma atual. Foi uma longa sequência de pequenas vitórias de ajustes minúsculos que, acumulados ao longo de bilhões de anos, deram origem a tudo o que conhecemos. Nós tendemos a olhar para a evolução como uma escada que nos conduziu diretamente ao ser humano. Mas a verdade é que se trata de uma árvore, com incontáveis ramos que floresceram e desapareceram. Somos apenas uma das ramificações. Nada garante que o resultado seria inevitavelmente o mesmo. Neste ponto da jornada, a Terra já havia deixado de ser apenas uma esfera de rocha e água. Tornara-se um planeta vivo, com oceanos repletos de colônias microbianas, mares tingidos de verde azulado pelas primeiras algas, e uma atmosfera em transformação constante. O silêncio do espaço ao redor contrastava com o burburinho invisível da vida microscópica que testava suas possibilidades. E enquanto refletimos sobre esse início, percebemos algo profundo. A vida não é apenas um fenômeno biológico, é também uma metáfora da própria condição humana. Assim como as primeiras células precisaram lutar
para se manter coesas. Para proteger sua identidade em meio ao caos, nós também buscamos preservar quem somos diante das incertezas do universo. A evolução não é apenas biológica, é também existencial. Mas fica uma pergunta inevitável. Se a vida foi capaz de surgir em nosso planeta a partir de condições tão precárias, será que ela também não poderia ter florescido em outros mundos? O universo está repleto de oceanos subterrâneos, atmosferas exóticas e luas cobertas de gelo. Talvez a vida não seja uma exceção, mas uma tendência cósmica. Uma possibilidade que se manifesta sempre que a matéria encontra a oportunidade certa. À medida que avançamos, nos preparamos para explorar o próximo capítulo desta jornada. Como, a partir dessa vida microscópica e invisível, surgiram os primeiros organismos multicelulares, os ancestrais de toda a diversidade biológica que conhecemos hoje. Mas antes de chegar a eles, uma última reflexão nos acompanha. Se a vida é um processo de organização contra o caos, o que ela nos revela sobre o próprio universo? Seria a vida apenas um acidente químico, ou a expressão inevitável de uma ordem mais profunda, inscrita desde o início no tecido do cosmos? Na parte anterior, viajamos pela longa e silenciosa história da vida microscópica, que durante bilhões de anos reinou solitária nos oceanos primitivos da Terra. Agora, seguimos para um ponto de virada, um instante cósmico que transformou radicalmente o planeta, o surgimento da vida multicelular e a explosão da diversidade biológica. A história ganha novos protagonistas, não mais invisíveis ao olhar humano, mas organismos capazes de deixar registros no tempo e no espaço, gravados em fósseis e em marcas que atravessaram eras inteiras. Por muito tempo, o mundo permaneceu dominado por seres unicelulares. Eles eram adaptáveis, versáteis e suficientes para manter a Terra pulsando de vida em escala microscópica. Mas em algum momento, células individuais começaram a cooperar de maneira mais íntima, formando colônias. Essa cooperação trouxe vantagens. Juntas, as células podiam se especializar em funções distintas, como proteção, nutrição ou movimento. Foi o nascimento de um novo paradigma. A vida não precisava mais ser uma ilha, podia ser um coletivo. Esse salto para a multicelularidade abriu portas para uma complexidade sem precedentes. Estruturas começaram a se diversificar, organismos adquiriram formas mais elaboradas e a própria competição evolutiva se intensificou. Não havia mais apenas luta pela sobrevivência em escala invisível, mas também um espetáculo de novas possibilidades. Há cerca de 600 milhões de anos, no período chamado Ediacarano, a Terra viu surgir as primeiras formas de vida multicelular que deixaram registros fósseis claros. Eram criaturas estranhas, sem equivalentes diretos nos seres vivos atuais. Seus corpos achatados, muitas vezes em forma de frondes ou discos, lembravam mais esculturas abstratas do que animais modernos. Viviam nos mares rasos, aproveitando a energia do Sol e os nutrientes disponíveis. Eram os primeiros experimentos da natureza em corpos complexos. Pouco depois, ocorreu um fenômeno que a ciência batizou de explosão cambriana. Em um intervalo relativamente curto, em termos geológicos, a diversidade de formas de vida disparou. Animais com carapaças, exoesqueletos e novas estratégias de sobrevivência apareceram em abundância. O fundo dos oceanos tornou-se um palco vibrante, onde predadores e presas inauguraram uma corrida evolutiva que moldaria todos os ecossistemas posteriores. Foi durante essa fase que surgiram os ancestrais remotos de muitos grupos atuais: artrópodes, moluscos, cordados. Entre eles estavam os primeiros passos da linhagem que, bilhões de anos depois, daria origem a nós. Mas é importante notar, a explosão da diversidade não foi apenas biológica, foi também filosófica em sua essência. O universo parecia estar testando possibilidades, como um artista experimentando formas e cores em uma tela infinita. Essa diversidade trouxe também
o início das grandes extinções. O equilíbrio entre vida e ambiente mostrou-se delicado, e pequenas mudanças climáticas podiam significar o fim de espécies inteiras. Mas cada perda abria espaço para novas criações. A vida aprendeu a lidar com o caos, transformando a destruição em oportunidade. Refletir sobre esse período nos leva a uma questão essencial. Por que a vida se tornou tão diversa? Por que não se manteve apenas em formas simples e estáveis? Talvez a resposta esteja na própria natureza do cosmos. O universo não é estático, é um processo em movimento, uma corrente contínua de transformação. A vida, sendo parte dele, reflete essa dinâmica. Assim como estrelas nascem e morrem, também organismos surgem, se transformam e desaparecem, deixando espaço para novos começos. É fascinante imaginar como seria caminhar pelos mares cambrianos, observando criaturas de formas bizarras, muitas delas sem descendentes modernos. Animais com múltiplos olhos, corpos segmentados, bocas circulares e membros incomuns exploravam nichos ecológicos que hoje sequer conseguimos conceber. Cada um deles era uma resposta única às pressões da sobrevivência, uma expressão singular da criatividade da natureza. E assim, camada após camada de complexidade foi se acumulando. A cooperação celular tornou-se a base de corpos cada vez maiores e sofisticados. Nervos, músculos, órgãos sensoriais e sistemas internos surgiram como inovações que permitiam explorar novos ambientes. A vida, antes confinada a formas simples, agora havia se tornado um mosaico exuberante de estratégias e soluções. Mas essa nova fase também trouxe novas perguntas. Se a vida multicelular foi um passo tão vantajoso, por que demorou bilhões de anos para acontecer? Talvez a resposta esteja nas condições do planeta. Durante boa parte de sua história, a Terra passou por glaciações severas, conhecidas como Terra Bola de Neve, quando os mares se congelaram quase completamente. Esses períodos de gelo poderiam ter retardado a evolução. Só quando o clima se estabilizou e o oxigênio se acumulou em níveis suficientes, a complexidade pôde florescer. Essa interdependência entre vida e ambiente nos ensina algo profundo. Não existe separação absoluta entre seres vivos e planeta. A Terra não é apenas um cenário onde a vida acontece. Ela é parte do próprio enredo. A atmosfera, oceanos e organismos se entrelaçam em um sistema único, no qual cada mudança reverbera em todas as direções. Ao fim desta etapa, a Terra já não era apenas um planeta habitado por micro-organismos. Era um mundo pulsante, com ecossistemas em expansão, predadores perseguindo presas, organismos desenvolvendo defesas, e a complexidade alcançando níveis inimagináveis. Estava sendo escrita a base de toda a biodiversidade futura, o alicerce sobre o qual evoluções extraordinárias ainda viriam a acontecer. E é justamente isso que nos conduz ao próximo capítulo desta narrativa. Pois se a vida multicelular floresceu nos oceanos, ainda havia territórios inexplorados terra firme, os continentes que se erguiam em silêncio. Como criaturas frágeis e aquáticas, ousaram dar o salto para ambientes áridos e hostis. Que transformações biológicas foram necessárias para atravessar essa fronteira? E que destino aguardava os primeiros exploradores de um mundo seco e instável? O oceano foi o berço da vida, o lugar onde a primeira célula pulsou, onde a cooperação das colônias de micro-organismos deu origem à multicelularidade e onde os primeiros animais se aventuraram em formas complexas. Mas em algum ponto da linha do tempo, a vida ousou um salto que mudaria para sempre sua história. A conquista da terra firme. Foi um passo arriscado, um desafio contra as condições hostis de um ambiente que não oferecia a mesma estabilidade líquida dos mares. Ainda assim, foi esse salto que abriu caminho para florestas, animais terrestres e, eventualmente, para nós. A superfície da Terra, antes dominada apenas por rochas, ventos e rios.
começou a receber visitantes vindos do mar. Os primeiros a conquistar o solo não foram animais, mas plantas e fungos. Eles foram os pioneiros, os colonizadores que transformaram a paisagem estéril em um ambiente capaz de sustentar cadeias alimentares complexas. As plantas descendentes de algas verdes encontraram na Terra um espaço rico em luz solar, mas pobre em água. Para sobreviver, desenvolveram estratégias engenhosas, raízes para fixação e absorção de nutrientes, tecidos que permitiam o transporte de água e estruturas para resistir à desidratação. Essas inovações biológicas foram, em essência, tecnologias da vida, soluções precisas diante de um desafio imenso. Com as plantas, vieram os fungos, parceiros invisíveis, mas fundamentais. Eles formaram associações simbióticas, ajudando as plantas a absorver minerais e nutrientes do solo. Essa aliança silenciosa moldou os ecossistemas terrestres. É curioso refletir que o mundo verde que conhecemos, as florestas exuberantes e os campos vastos, só existem porque há bilhões de anos fungos e plantas aprenderam a caminhar juntos. Logo depois, animais também se aventuraram para fora dos mares. No início, eram invertebrados, como artrópodes semelhantes a escorpiões e centopeias gigantes, que respiravam através de sistemas adaptados para a atmosfera. Esses pioneiros encontraram um território vazio de predadores, cheio de oportunidades. Era um mundo aberto para a experimentação evolutiva. Mas foi com os vertebrados que a grande transição realmente ganhou força. Peixes dotados de nadadeiras robustas começaram a desenvolver ossos mais fortes, pulmões rudimentares e a capacidade de sustentar seu corpo fora da água. Eles foram os ancestrais dos primeiros anfíbios, criaturas que dividiam sua vida entre rios e terra firme, inaugurando uma nova etapa da evolução. Essa transição não foi imediata nem simples. Viver na Terra exigia enfrentar a gravidade, suportar a escassez de água e desenvolver sistemas respiratórios capazes de funcionar em um meio completamente diferente. Cada passo representava um risco e uma aposta. E, no entanto, a vida persistiu. Ao ocupar a Terra, as plantas transformaram radicalmente a atmosfera. Produzindo oxigênio em larga escala, elas alteraram o clima global e abriram espaço para o florescimento de animais maiores e mais ativos. Florestas inteiras surgiram cobrindo continentes e criando habitats para uma infinidade de formas vivas. E assim, o planeta começou a se tornar aquilo que conhecemos hoje. Um mundo de contrastes, onde oceanos e continentes se equilibram em uma dança contínua. A vida havia finalmente rompido a barreira que a confinava ao mar. Agora, o palco era vasto, com novas arenas para a competição, a cooperação e a criação incessante de formas. Esse movimento nos leva a uma reflexão. O impulso da vida parece ser sempre o de expandir fronteiras. Primeiro, ela surgiu do nada. Depois, espalhou-se pelos oceanos. E então, ousou a terra firme. Seria esse mesmo impulso que em nós se manifesta como desejo de explorar o espaço, de buscar planetas distantes, de olhar para as estrelas e imaginar novos lares? Talvez a vida, em qualquer de suas formas, carregue consigo essa necessidade de ultrapassar limites. No registro fóssil, vemos as marcas dessa transição. Pegadas deixadas em lamas antigas, esqueletos de criaturas intermediárias que ainda não eram totalmente terrestres, nem totalmente aquáticas. São testemunhos de um momento em que a Terra assistia ao surgimento de uma nova era biológica. Ao longo de milhões de anos, os anfíbios deram origem aos primeiros répteis que se libertaram da dependência da água para a reprodução. Seus ovos com casca protetora permitiram colonizar regiões mais secas, avançar para desertos e áreas antes inabitáveis. A conquista estava completa. O planeta já não era apenas um mundo de mares profundos. Era uma tapeçaria de florestas,
pântanos, desertos e montanhas habitadas por formas de vida que aprendiam a cada geração a explorar novos territórios. A superfície terrestre tornava-se um laboratório aberto da evolução. E aqui surge um paradoxo. Quanto mais a vida se diversificava, mais frágil também se tornava diante das mudanças ambientais. Extinções em massa começaram a marcar o ritmo da história, lembrando-nos de que a sobrevivência nunca é garantida, de que o equilíbrio entre vida e planeta é sempre instável. No entanto, cada extinção abriu espaço para renascimentos surpreendentes. A vida, resiliente, sempre encontrou caminhos para recomeçar. E cada renascimento trouxe consigo novas formas, novas estratégias, novas possibilidades. Ao observar essa longa trajetória, não podemos deixar de sentir um certo espelhamento em nossa própria jornada. Nós também somos pioneiros, herdeiros de ancestrais que arriscaram deixar o mar e caminhar pela terra. Nós também carregamos em nossos corpos as marcas dessas adaptações. Pulmões que respiram o ar, esqueletos que sustentam nosso peso, pele que retém umidade. A história da conquista da Terra é, em última análise, a nossa própria história. E assim chegamos ao fim deste capítulo, com um planeta coberto por florestas densas, animais explorando cada nicho disponível e um mundo transformado pela ousadia da vida em cruzar fronteiras. Mas um novo desafio estava prestes a surgir. Como sobreviver em um planeta instável, sujeito a catástrofes naturais, mudanças climáticas repentinas e colisões cósmicas? Que destino aguardava essas formas de vida diante das forças incontroláveis da Terra e do próprio universo? A história da vida na Terra não é uma linha reta de progresso contínuo. É antes uma dança de criação e destruição, onde períodos de abundância e diversidade foram interrompidos por catástrofes de escala planetária, extinções em massa, eventos que, em questão de milhares ou até poucos anos, apagaram do mapa quase tudo o que havia florescido durante milhões de anos. Esses momentos são os grandes pontos de virada da evolução, como se a Terra, em seu movimento eterno, reorganizasse o tabuleiro, eliminando peças antigas para abrir espaço para novas formas de vida. Cada extinção foi uma ferida profunda, mas também uma oportunidade de renovação. A primeira grande extinção aconteceu há centenas de milhões de anos, quando os mares eram dominados por trilobitas e criaturas marinhas estranhas aos nossos olhos. Mudanças no clima, queda de oxigênio nos oceanos e deslocamentos continentais criaram um ambiente hostil. A vida sofreu um duro golpe, mas sobreviveu. Entretanto, nenhuma catástrofe comparou-se àquela que ocorreu há cerca de 250 milhões de anos. A extinção do Permiano, conhecida como a Grande Morte, eliminou aproximadamente 90% de todas as espécies. Oceanos inteiros foram sufocados pela falta de oxigênio. Vulcões expeliram lavas e gases que envenenaram o ar. O planeta parecia se rebelar contra a vida. E ainda assim, algo resistiu. Dessa devastação emergiram novos protagonistas. Répteis começaram a diversificar-se, adaptando-se a ambientes áridos e variados. Pouco a pouco, eles dominariam a Terra, e dentre eles surgiriam criaturas que deixariam marcas indeléveis na história. Os dinossauros, durante mais de 150 milhões de anos, esses gigantes reinaram sobre continentes, mares e céus. Uma diversidade impressionante floresceu, desde predadores colossais até herbívoros pacíficos que percorriam florestas antigas. O mundo parecia pertencer a eles, em uma era de esplendor biológico. Mas mesmo os dinossauros não escapariam à lógica cósmica das mudanças súbitas. Há cerca de 65 milhões de anos, um corpo celeste colidiu com a Terra, deixando uma cicatriz ainda visível no que hoje conhecemos como Península de Yucatán, no México. O impacto foi tão poderoso que liberou energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. Sarreus em Taron. Sidi Poeira,
Bloqueando a luz do sol, plantas morreram. Cadeias alimentares desmoronaram. Em pouco tempo, cerca de 70% das espécies foram extintas. Foi o fim da era dos dinossauros. Mas, paradoxalmente, também foi o início da nossa história. Porque, no vazio deixado por aqueles gigantes, pequenos mamíferos encontraram seu espaço. Criaturas que viviam nas sombras, adaptadas a sobreviver em nichos secundários, puderam florescer. Essa é uma das grandes lições das extinções. Elas não são apenas finais, mas portas para novos começos. O que parecia o colapso definitivo de toda a vida, revelou-se como uma oportunidade de transformação. Sem o impacto que destruiu os dinossauros, talvez nunca tivéssemos existido. As extinções em massa nos lembram de algo essencial. A vida é resiliente, mas não indestrutível. Ela se adapta, se reinventa, encontra caminhos inesperados, mas também é vulnerável às forças maiores que moldam o planeta e o cosmos. O equilíbrio entre criação e destruição parece ser o ritmo fundamental do universo. É curioso refletir sobre isso à luz da condição humana. Muitas vezes enxergamos catástrofes apenas como tragédias, mas, na escala cósmica, elas são motores de mudança. Se a vida fosse estática, talvez não tivesse a mesma riqueza. Se não houvesse rupturas, talvez nunca houvesse espaço para novas formas surgirem. Nosso próprio corpo carrega essa memória, o formato de nossos ossos, a estrutura de nossos pulmões, o funcionamento de nossas células. Tudo isso é resultado de sobrevivências improváveis. De linhagens que resistiram a cada catástrofe, somos descendentes de sobreviventes obstinados, de espécies que encontraram brechas para persistir em meio ao caos. As extinções também revelam a interconexão de tudo. Quando uma espécie desaparece, seu vazio reverbera em toda a teia da vida. Cadeias alimentares colapsam, ecossistemas se transformam e, no entanto, essa mesma interdependência é o que permite que novas formas surjam. A vida, de certa forma, nunca desaparece completamente. Ela se transforma. Essa perspectiva nos leva a uma pergunta inevitável. A vida na Terra continuará a seguir esse padrão? Estamos diante de outra grande extinção, desta vez causada por nós mesmos? Ao observarmos o impacto que a humanidade já exerce sobre o planeta, com mudanças climáticas, destruição de habitats e perda acelerada de espécies, percebemos que fazemos parte desse ciclo. E aqui surge uma reflexão profunda. Se somos capazes de provocar uma extinção, também somos capazes de escolher outro caminho. Pela primeira vez na história, uma espécie tem consciência do impacto que causa e a possibilidade de alterar seu destino. Isso nos coloca diante de uma responsabilidade imensa, a de cuidar não apenas da nossa sobrevivência, mas da sobrevivência da própria vida na Terra. As extinções do passado nos lembram de que nada é permanente, que mundos inteiros podem desmoronar em questão de instantes cósmicos. Mas também nos mostram que, após cada queda, há renascimento. A vida sempre encontra uma forma. E, à medida que seguimos nessa jornada, devemos carregar essa lição. Somos frágeis diante das forças do cosmos, mas também somos a expressão de sua resiliência. Nossa existência é um testemunho de que, mesmo em meio ao caos, a vida pode florescer. No próximo capítulo, vamos acompanhar a ascensão dos mamíferos, compreender como essas pequenas criaturas, outrora secundárias, conquistaram o espaço deixado pelos gigantes extintos e, eventualmente, deram origem a nós. Quando os dinossauros desapareceram, o planeta parecia silencioso e vazio. Os gigantes que haviam reinado por milhões de anos foram substituídos por criaturas pequenas, discretas, muitas delas vivendo escondidas em tocas e sob a vegetação. Os mamíferos, até então coadjuvantes no grande palco da vida, finalmente tinham espaço para se expandir. E foi nesse novo cenário
que uma revolução começou. A diversidade de mamíferos cresceu de forma impressionante. Alguns se adaptaram aos oceanos, tornando-se ancestrais das baleias e golfinhos. Outros se tornaram roedores ágeis, macacos curiosos ou predadores robustos. Cada nicho vazio deixado pelos dinossauros se tornou uma oportunidade. O mundo, outrora dominado por gigantes, agora estava aberto a seres menores, mas incrivelmente inventivos. Os mamíferos carregavam consigo vantagens que lhes permitiram florescer. Diferente dos répteis, eles possuíam sangue quente, o que lhes dava maior resistência em ambientes variados. Produziam leite para alimentar seus filhotes, aumentando as chances de sobrevivência das crias. Tinham cérebros mais complexos, capazes de desenvolver comportamentos sociais e estratégias de adaptação mais sofisticadas. Com o passar dos milhões de anos, uma linhagem especial destacou-se. Os primatas, criaturas arborícolas que desenvolveram visão aguçada, mãos capazes de agarrar e cérebros cada vez maiores. Nos galhos das florestas tropicais, evoluíam características que mais tarde se tornariam fundamentais para nossa própria existência. Os olhos frontais permitiam calcular distâncias, essenciais para saltar entre árvores. As mãos, com polegares opositores, possibilitavam manipular objetos com precisão. Mas foi o cérebro, em lenta expansão, que abriu caminho para algo ainda mais extraordinário: a capacidade de aprender, de lembrar e de transmitir conhecimento. Ao longo de dezenas de milhões de anos, os primatas se diversificaram. Alguns permaneceram pequenos e ágeis. Outros desenvolveram corpos mais robustos, mas em todos a inteligência crescia como um diferencial poderoso. E pouco a pouco, a vida social tornou-se uma estratégia de sobrevivência. Viver em grupos oferecia proteção contra predadores e aumentava as chances de encontrar alimento, mas também exigia comunicação. Os primeiros sons, gestos e expressões começaram a carregar significados, inaugurando o embrião da linguagem. E assim, entre os galhos das árvores e os perigos da savana, surgiu um modo de vida cada vez mais cooperativo. Esse foi o cenário que moldou os ancestrais mais diretos da humanidade. Há cerca de 6 milhões de anos, alguns primatas começaram a descer das árvores. Nas planícies da África, aprenderam a caminhar eretos, libertando as mãos para outros usos. Essa postura, aparentemente simples, desencadeou uma cascata de transformações. Com as mãos livres, podiam carregar objetos, manipular ferramentas rudimentares e explorar novas formas de sobrevivência. Com a visão elevada, observavam predadores à distância, ganhando vantagem estratégica. A caminhada ereta tornou-se símbolo de uma nova fase da evolução, o surgimento dos primeiros hominídeos. Mas a evolução não é um processo linear. Muitos ramos da árvore humana floresceram e desapareceram. Espécies diferentes coexistiram, experimentando formas distintas de adaptação. Algumas desenvolveram cérebros maiores, outras maior força física. O que nos levou até aqui não foi uma trajetória reta, mas uma sucessão de experimentos da própria natureza. Ao longo desse processo, o cérebro humano continuou a se expandir, e com ele a imaginação, a curiosidade e a capacidade de modificar o ambiente ao redor. O osso do fogo, a invenção de ferramentas, a organização em grupos maiores. Tudo isso foi pavimentando o caminho para uma criatura que não apenas sobreviveria, mas que passaria a questionar o próprio cosmos. É fascinante perceber que nosso corpo, nossa mente e até nossos hábitos cotidianos são frutos desse longo percurso. Carregamos em nós a memória de pequenos mamíferos que sobreviveram escondidos nas sombras dos dinossauros. Carregamos a herança de primatas que saltavam entre galhos, aprendendo a cooperar e a comunicar-se. Somos a soma de milhões de anos de tentativas, erros e acertos da vida. Mas junto com essa herança, há uma responsabilidade
pois ao contrário das criaturas que vieram antes, nós temos consciência de nossa origem. Sabemos que somos resultado de um processo cósmico e biológico que começou há bilhões de anos. E isso nos coloca diante de perguntas profundas. Para onde vamos? Qual será o próximo passo dessa jornada? Se observarmos com atenção, veremos que a ascensão dos mamíferos e, especialmente, dos primatas, não foi apenas uma questão de sobrevivência, foi a preparação para algo maior. A emergência da consciência, a capacidade de não apenas existir, mas refletir sobre a própria existência, de perguntar quem somos, de onde viemos e qual é o nosso lugar no universo. Essa consciência, porém, ainda está em construção. Somos uma espécie jovem, vivendo apenas uma fração minúscula do tempo cósmico. Nossa trajetória está apenas começando e já deixamos marcas profundas no planeta. Mas será que compreenderemos o suficiente para preservar o legado da vida? Ou repetiremos o ciclo de extinções que marcou a história da Terra? No próximo capítulo, mergulharemos mais fundo na evolução dos hominídeos. Exploraremos os primeiros passos do gênero Homo, as primeiras ferramentas, os primeiros grupos que aprenderam a caçar em conjunto, e os sinais iniciais daquilo que nos tornaria humanos de verdade, a cultura. O gênero Homo marcou uma das transições mais extraordinárias na história da vida. Pela primeira vez, criaturas não apenas sobreviviam em seus ambientes, mas os transformavam de forma consciente. A fabricação de ferramentas rudimentares, o domínio do fogo e o início da organização social revelaram que algo novo estava acontecendo no planeta Terra. A inteligência estava assumindo um papel ativo na evolução. Os primeiros representantes do gênero Homo, que surgiram há cerca de 2 milhões de anos, já se destacavam de seus antecessores. Seus cérebros eram maiores, suas mãos mais hábeis, sua postura mais ereta. Criaturas como o Homo habilis e o Homo erectus inauguraram um novo modo de existir. Não eram apenas seres adaptados ao ambiente, eram seres que criavam adaptações para si mesmos. O Homo habilis, cujo nome significa homem habilidoso, foi um dos primeiros a manipular pedras para fabricar ferramentas cortantes. Essas ferramentas simples, mas revolucionárias, permitiam quebrar ossos, cortar carne e explorar alimentos antes inacessíveis. Com isso, aumentavam suas chances de sobrevivência e ampliavam sua dieta. Essa conquista, aparentemente modesta, desencadeou uma transformação profunda. Ao mudar a forma de se alimentar, eles influenciaram também o desenvolvimento de seus corpos e cérebros. O Homo erectus, por sua vez, expandiu ainda mais os horizontes. Foi provavelmente o primeiro a controlar o fogo. Essa chama frágil, nascida talvez de relâmpagos ou erupções vulcânicas, tornou-se aliada da espécie. Com o fogo, veio o calor em noites frias, a proteção contra predadores e a possibilidade de cozinhar alimentos. Cozinhar, por sua vez, facilitou a digestão, liberando energia para o crescimento do cérebro. Aos poucos, o corpo humano estava sendo moldado pela interação entre cultura e biologia. Esses primeiros humanos também começaram a explorar o planeta de forma inédita. Do continente africano, migraram para terras distantes, enfrentando climas diversos e adaptando-se a paisagens novas. Essa capacidade de sair do local de origem e conquistar territórios vastos tornou-se uma das marcas da humanidade. Onde quer que fossem, levavam consigo fogo, ferramentas e a crescente habilidade de cooperar. A cooperação, aliás, foi outro salto evolutivo essencial. Nenhum indivíduo sozinho poderia caçar grandes animais ou enfrentar os perigos de um mundo hostil, mas em grupo, unidos por estratégias compartilhadas e comunicação rudimentar, tornaram-se caçadores formidáveis. A vida em comunidade não era apenas uma vantagem prática. Era também um laboratório de emoções, de vínculos e de significados. Foi nesse caldo de interações que germinaram os primeiros sinais de cultura. Artefatos,
pinturas simples, rituais rudimentares e o cuidado com os mortos indicam que esses ancestrais já possuíam algo além da mera sobrevivência. Eles tinham um senso de pertencimento, de história e de transcendência. A cultura, nascida das necessidades imediatas, começou a se tornar um reflexo da consciência. A expansão do gênero Homo não seguiu uma linha única. Muitas espécies diferentes coexistiram, como o Homo neanderthalensis, o Homo floresiensis e mais tarde o Homo sapiens. Cada uma experimentou caminhos distintos, adaptando-se de maneiras diversas. Algumas deixaram fósseis, ferramentas e pinturas como testemunhos de sua existência. Outras desapareceram sem deixar vestígios claros, lembrando-nos da fragilidade de cada tentativa evolutiva. Entre todas, o Homo neanderthalensis ocupa um lugar especial. Com cérebros tão grandes quanto os nossos e corpos robustos, os neandertais foram mestres da adaptação às regiões frias da Eurásia. Criaram ferramentas sofisticadas, dominaram o fogo e possuíam rituais funerários que sugerem uma visão de mundo simbólica. Por muito tempo, imaginou-se que fossem apenas brutos primitivos. Hoje sabemos que eram seres complexos, diferentes de nós, mas não inferiores. E então, há cerca de 300 mil anos, surgiu uma nova espécie, o Homo sapiens. Aquele que, em latim, significa o homem que sabe. Diferente dos outros, ele parecia carregar uma faísca especial. Sua criatividade não se limitava à sobrevivência. Ele pintava cavernas com animais majestosos, esculpia figuras em ossos e pedras, inventava histórias que uniam tribos inteiras. Foi com ele que o pensamento simbólico atingiu um novo patamar. O Homo sapiens não apenas ocupava territórios, ele os imaginava, criava mapas mentais do mundo, desenvolvia estratégias de longo prazo, sonhava com o que ainda não existia. Essa capacidade de imaginar futuros e dar significados ao presente talvez tenha sido o diferencial que permitiu à nossa espécie prevalecer sobre todas as outras. Mas a vitória do Homo sapiens não foi imediata. Por dezenas de milhares de anos, convivemos com os neandertais e outras espécies humanas. Houve trocas, conflitos, e como hoje sabemos através da genética, até mesmo miscigenação, partes do DNA de espécies antigas ainda vivem dentro de nós, como uma herança silenciosa do encontro entre diferentes ramos da humanidade. Gradualmente, porém, o Homo sapiens expandiu-se pelo globo da África, espalhou-se por desertos, montanhas e ilhas distantes, conquistando cada canto habitável do planeta, com ferramentas cada vez mais refinadas, caçadas coordenadas e a invenção de linguagens mais complexas, a espécie ganhou vantagem. E pouco a pouco, todas as outras linhagens humanas desapareceram. Esse momento, em que apenas o Homo sapiens permaneceu, marca o início daquilo que podemos chamar de pré-história da humanidade. A cultura, a imaginação e a consciência haviam se tornado forças evolutivas tão importantes quanto o clima ou a geologia. O ser humano não era apenas produto da Terra, era agora também autor de sua própria história. É impressionante refletir sobre como chegamos até aqui. Cada gesto que fazemos hoje, menos cozinhar, falar, cooperar, imaginar, tem raízes profundas nesses milhões de anos de evolução. Nossa mente, capaz de contemplar as estrelas, é filha de ancestrais que aprenderam a acender fogueiras. Nossa linguagem, que cria mundos com palavras, nasceu de gritos e gestos de sobrevivência. Nossa criatividade, que constrói cidades e teorias científicas, é a continuação das pinturas feitas com carvão nas paredes das cavernas. No próximo capítulo, exploraremos um salto ainda mais extraordinário, o nascimento da civilização. Como, a partir de caçadores e coletores, nos tornamos construtores de cidades, inventores da agricultura, arquitetos de templos e criadores de sociedades complexas. Uma transição que mudaria para sempre o curso da humanidade.
Após milhões de anos de evolução, adaptação e descobertas, chegamos a um ponto crucial na história da humanidade. O surgimento das primeiras civilizações. Durante incontáveis gerações, os humanos foram caçadores e coletores, movendo-se de acordo com os ciclos da natureza, aprendendo a reconhecer padrões nas estações, nos animais e nas plantas. Essa vida nômade moldou nossos corpos e mentes, ensinando-nos paciência, observação e cooperação. Mas em algum momento, um impulso mudou a trajetória. Plantas começaram a ser cultivadas, sementes selecionadas e armazenadas. Animais passaram a ser domesticados, tornando-se aliados na alimentação e na sobrevivência. Esse movimento, que chamamos de Revolução Agrícola, não ocorreu de maneira uniforme, mas em diferentes regiões do planeta. Quase como se a Terra mesma inspirasse a humanidade a se estabelecer. A fixação em um território trouxe novos desafios e oportunidades. Com vilarejos, surgiram os primeiros sinais de hierarquia e organização social. Pessoas passaram a compartilhar responsabilidades, construir abrigos permanentes e desenvolver tecnologias mais complexas. Ferramentas de pedra evoluíram para machados, foices e arados. Cada inovação aumentava a capacidade de transformar o ambiente ao redor, tornando a vida menos dependente da sorte e mais dependente da engenhosidade humana. É nesse contexto que nascem os primeiros grandes centros humanos. Vilagens transformam cidades em impérios. Ao mesmo tempo, a linguagem evoluía, ganhando riqueza, nuance e complexidade. O ser humano aprendeu a registrar memórias, transmitir conhecimento e criar histórias que ultrapassavam o tempo de uma vida. A escrita surgiu como a ponte entre gerações, e a consciência coletiva se fortaleceu. A civilização permitiu grandes saltos no pensamento científico e filosófico. Astronomia, matemática, arquitetura, engenharia, todos esses campos nasceram da necessidade de compreender, organizar e planejar. Humanos começaram a olhar para o céu, calcular estações e prever eclipses. Cada descoberta era uma peça de um mosaico que nos conectava à vastidão do cosmos, lembrando-nos de que somos parte de algo maior. Mas a construção da sociedade trouxe também desafios inéditos. Conflitos surgiram à medida que recursos se tornavam limitados e territórios disputados. Epidemias e fome testaram a resistência das populações. E ainda assim, a humanidade persistiu. Cada crise gerou aprendizado, cada dificuldade forjou resiliência. O mesmo impulso que nos fez explorar florestas e savanas agora nos levava a construir cidades, templos e rotas comerciais, expandindo o alcance de nossa influência. Enquanto isso, o conhecimento acumulado começou a se tornar poderoso. Humanos perceberam que não apenas podiam modificar o ambiente, mas também compreender as leis que o regiam, e de certa forma começaram a questionar o próprio lugar no universo. Perguntas antigas que surgiram na infância da nossa espécie continuavam a ecoar. Quem somos? Onde vemos? Qual é o nosso propósito? E aqui chegamos a uma reflexão profunda. Toda a história da vida, desde as primeiras células nos oceanos até a ascensão das civilizações humanas, é um testemunho de persistência, curiosidade e adaptação. Cada espécie que sobreviveu, cada mudança climática, cada extinção e cada renascimento preparou o terreno para nós. Somos o resultado de uma dança cósmica e biológica, uma linha contínua que conecta o universo ao momento presente. Ao olhar para o céu noturno hoje, podemos perceber que os padrões que os antigos observaram ainda estrelas, galáxias, buracos negros, mundos que possivelmente ainda nem conhecemos. O impulso que nos trouxe até aqui é o mesmo que nos faz olhar para cima e imaginar: será que há vida em outros planetas? Que histórias o universo ainda nos reserva? Nossa história, como a do cosmos,
continua cada descoberta científica, cada avanço tecnológico e cada nova ideia é uma extensão da curiosidade que nos definiu desde os primeiros dias. Nós exploramos, inventamos e imaginamos, e ao fazermos isso, participamos da narrativa mais antiga de todas, a da vida, buscando entender a si mesma. E assim, encerramos esta jornada pela origem galáctica e pelo nosso lugar no cosmos. Uma jornada que nos mostrou que somos, ao mesmo tempo, passageiros do universo e autores de nossa própria história. Uma história escrita em genes, em fósseis, em ferramentas e em estrelas. Uma história que nos lembra de nossa conexão com tudo o que veio antes e de nossa responsabilidade para com tudo o que virá. Se esta exploração despertou sua curiosidade e fascinou sua imaginação, convidamos você a permanecer conosco nesta viagem sem fim. Inscreva-se no canal e junte-se a nós nas próximas jornadas pelo conhecimento, pelo cosmos e pelos mistérios que ainda aguardam para serem desvendados. Porque a busca pela compreensão nunca termina, e cada mente que se junta a nós torna esta aventura ainda mais significativa.